Por que inflamação é ruim para o nosso corpo, no curto e no longo prazo, e para o nosso cérebro, né? Bom, inflamação inicialmente é uma coisa boa, né? Sim. Quando a gente tem uma infecção, por Uhum. exemplo, agora Covid, infecções virais, né? A gente precisa de processos inflamatórios, a gente precisa da inflamação para responder adequadamente e eliminar aquele problema do nosso corpo. Então, vamos dizer, quando eu estou com Covid ou com gripe, eu preciso gerar uma resposta inflamatória para mobilizar o meu corpo a responder e combater aquela causa do problema que eu estou tendo. E depois essa inflamação é resolvida. Ela é encerrada. Sim. No entanto, algumas condições, algumas outras doenças, causam processos inflamatórios crônicos. Certo. Então, esses processos inflamatórios crônicos, aí sim são prejudiciais. Então, quando você tem uma inflamação restrita, controlada e definida no tempo, isso é uma coisa boa. Certo. Mas quando você tem um processo que é crônico e que acaba trazendo, se prolongando por mais tempo do que deveria, isso começa a ser ruim. Isso acontece no diabetes, isso acontece na obesidade, isso acontece na doença de Alzheimer, Certo. isso acontece em diferentes doenças. O exercício, sessões agudas de exercício, quando eu saio na rua para correr, ou quando eu vou fazer natação, ou quando eu vou para a academia fazer musculação, eu tenho respostas inflamatórias que são curtas e definidas no tempo. Certo. O exercício induz um processo inflamatório inicial, e isso é bom. Então, dependendo de quanto tempo e da quantidade de citocinas, que são essas moléculas inflamatórias que eu tenho circulando no meu sangue, eu posso ter efeitos positivos ou negativos. Então, a inflamação é um processo evolutivo inicialmente bom, mas que pode se tornar ruim dependendo das circunstâncias. Entendi. Então, por exemplo, pegando a interleucina 6 como exemplo, que seria... Ela é tanto uma citocina como uma miocina? A gente pode classificar dessas duas maneiras? Depende de quem produziu e liberou, né? Depende de quem produziu e liberou, né? Tá, Vários tecidos podem produzir interleucina 6, sim. Certo. Só para a galera entender, miocina é o nome que a gente dá para os sinais químicos produzidos pelo músculo e liberados pelo músculo, que pode agir localmente ou à distância. Exatamente. Mio de músculos, sinas de célula, imagino, alguma coisa assim, né? Certo, vamos pegar a interleucina 6 como exemplo, né? Então, nesse cenário do exercício físico, um exercício físico agudo é de se esperar que tenha síntese e liberação de interleucina, que pode vir a surtir efeitos benéficos. O problema é que se você tiver um programa de exercício muito prolongado, muito intenso, essa interleucina pode permanecer agindo por muito tempo. O problema seria a duração ou a quantidade de interleucina? É uma coisa complicada, porque primeiro que a interleucina 6 ela tem mecanismo de sinalização bastante complexo. Certo. Então, ela não sinaliza, ela não indica uma única coisa. Ela indica múltiplas coisas no corpo todo, inclusive no cérebro. E a questão do exercício também é complicada porque você tem várias variáveis, vários fatores que interferem no que você pode chamar de excesso de exercício. Certo. Pode ser que seja excesso de carga, pode ser que seja excesso de periodicidade, você esteja fazendo com muita frequência. É bem conhecido aí de pessoas que malham e fazem exercício regular que é importante você ter períodos de descanso, de recuperação muscular. Então, você ultrapassar, digamos assim, essa barreira pode gerar um benefício. E também não é só a interleucina 6 que, digamos, medeia a parte ruim do excesso de exercício. Certo. Tem uma série de outras moléculas que também estão envolvidas nesse processo. Mas, pensando fisiologicamente, a interleucina 6 ela tem um papel importante logo depois que você faz exercício, que é não só favorecer o ganho de massa muscular, por exemplo, ela acaba tendo uma ação que a gente chama de autócrina, ou seja, o músculo produz interleucina 6 e essa interleucina 6 age nele próprio, além de agir em outros tecidos. E, claro, outras células também produzem interleucina 6. Então, o cenário acaba sendo bastante complexo para a gente definir uma razão mais simples, assim. No entanto, eu acho que já é bastante conhecido e razoável falar que a interleucina 6 pode ter papéis positivos ou negativos, dependendo da intensidade e da rotina, digamos assim, de exercício físico.